Vermelho, tá lá em cima. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Povo de Deus, povo abençoado, povo herdeiros da promessa. Amém? Estamos aqui para fazer para o teu coração, em nome de Jesus. Me permita ficar um tempo com você, tá bom? Convido a participar dessa reunião, né? Uma reunião assim, eu aqui, mas nós estamos juntos em espírito, tá bom? Em nome de Jesus. Então já vai entrando, já vai compartilhando, já vai falando com seus amigos, em nome do Senhor Jesus, vai, que Deus ele vai operar nessa tarde, tá bom? Permita que eu faça uma oração por você, feche seus olhos, abre o seu coração nessa hora e deixa o Espírito Santo falar com você através também dessa oração, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Rei dos reis, Senhor dos senhores, eu te exalto nessa tarde pelo Deus que tu és, lindo, maravilhoso, tu és príncipe da paz, tu és o leão da tribo de Judá, tu és o conselheiro, Pai, tu és o Deus forte. Eu te louvo, Pai, eu te agradeço pela minha vida, pelo ar que eu respiro. Eu oro agora, Senhor Deus, agradecendo ao Senhor pelos meus amigos, pela minha família, Pai. Alcance cada um da minha família, cada pessoa que estiver me acompanhando nessa live, em nome de Jesus. Venha, Senhor Deus, abençoando, falando ao coração através dessa mensagem. Deus forte, Deus santo, perdoe os nossos pecados nessa hora, consciente e inconscientemente, contra ti e contra o nosso próximo. Senhor, manifesta a tua graça, manifesta o teu poder nessa tarde, falando ao nosso coração. Pai, alcança, Senhor Deus, nossa alma, nosso coração, essa pessoa que está aflita, triste, angustiada, essa pessoa, Senhor Deus, que está agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu oro agora, Senhor Deus, abençoando todas as famílias da minha igreja, Pai, todas as famílias que participam do meu Facebook, Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha alcançar eles, e tudo isso eu já te agradeço na certeza da vitória. Eu agradeço o Senhor pela bênção nesse dia, nessa tarde, na vida desse povo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você que está aí comigo, vai agradecendo, vai dizendo para Deus obrigada, tá? Porque a causa de você estar vivo, de eu estar viva, é que Jesus, que a palavra de Deus diz que a misericórdia dele se renova a cada manhã. É a causa de nós estarmos aqui, tá bom? Em nome de Jesus. E hoje eu estou falando sobre salvação, né? Porque não adianta eu conseguir tanta coisa aqui na terra e não ser salvo. Eu preciso salvar a minha alma, porque existe vida após morte. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus falou, né? Então, Jesus falou para aquele homem, quando ele estava na cruz, né? Tinha 2 ladrões. E um falou assim, nós estamos aqui porque fizemos tudo errado. Mas e esse homem aí? Ele não fez nada errado, ele é justo. E falou para ele, lembra de mim quando tu chegar no paraíso. Jesus falou para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quer dizer, você quer estar no paraíso? Você quer ir com Jesus? Então, nós vamos falar sobre isso, amém? Em nome de Jesus. Quero que você abra o seu coração para ouvir essa mensagem, em nome do Senhor Jesus. E essa mensagem está no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Você que tem a Bíblia, abra a sua Bíblia aí no seu celular, na sua casa, tá? E participe comigo dessa mensagem, em nome de Jesus. Aqui fala de um homem chamado Zaqueu, né? Esse homem era um homem muito rico, mas vamos entender a mensagem agora, em nome do Senhor Jesus. Diz assim, Lucas capítulo 19, versículo 1, diz, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. Olha só. 3. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Vamos lá, vamos para o início. Jesus entra em Jericó. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Oportunidades. Eu vi aqui oportunidades. Eu grifei aqui no estudo que eu fiz.
6 oportunidades que Zaqueu teve, né? Ele quis, né, essas oportunidades. Primeira oportunidade foi ver Jesus passando na cidade dele. Jesus podia não voltar mais ali em Jericó, né? Então, Jesus está passando. Às vezes você ouve uma mensagem de Jesus, alguém fala de Jesus para você, é Jesus passando na tua vida. É a oportunidade sua de tomar posse, de se converter, né? De aceitar Jesus, de andar com Jesus, de querer conhecer Jesus, querer ver Jesus. O Zaqueu, ele era um homem rico, ele era chefe dos publicanos, como diz a Bíblia aqui, né? Essa mensagem que eu estou falando. Só que esse homem, ele quis conhecer Jesus. Então eu coloquei assim, não deixou Jesus passar sem ver quem ele era e como ele era. Você precisa conhecer Jesus, ver quem ele é e como ele é. Você precisa conhecer você, nós precisamos conhecer Jesus a fundo. Jesus tem o melhor para nós, mas eu não vou ter intimidade se eu não conhecê-la, se eu não andar com ela, se eu não me aproximar dela. Então, o Zaqueu, ele falou assim, peraí, ouviu falar de Jesus, e com certeza, antes disso, Jesus tinha curado um cego lá em Jericó, que vivia na beira do caminho. Esse cego, ele mendigava. Então, Jesus, ele tinha curado esse homem. Com certeza, Zaqueu soube, peraí, esse homem curou um cego que estava à beira do caminho. Nossa, aquele cego mendigava, e agora não é mais mendigo? Agora ele não é mais cego? Então, Zaqueu, ele teve curiosidade de conhecer Jesus. E a mesma coisa acontece hoje com nós. Nós temos que ter curiosidade de conhecer Jesus. Mas não é só conhecer de ouvir falar. Eu ouvi dizer que Jesus cura. Legal, Jesus cura, mas eu quero ser curado. Eu ouvi dizer que Jesus liberta. Legal, libertou o Zé, a Teresa. Mas eu quero ser liberto, a minha vida tem que ser liberta. Então, o Zaqueu, ele não só quis Jesus de ouvir falar que ele curou o cego, não, ele quis conhecer Jesus de verdade, né? E andar com Jesus. Isso é lindo quando a gente toma essa decisão de conhecer Jesus e andar com Jesus, não deixar Jesus passar na nossa vida. Muitas vezes a pessoa deixa Jesus passar, deixa Jesus para trás, né? Esquece Jesus. Zaqueu não, ele quis conhecer. Primeiro tópico é esse. Ele quis conhecer quem era Jesus, como Jesus era e se aproximar de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Então, na sua vida hoje, você já teve essa curiosidade de conhecer Jesus? Você que talvez tenha dinheiro, você que talvez tenha um monte de amigo, você que talvez tenha uma família bacana, mas como que está o seu coração? Como que está? Você às vezes se sente sozinho, vazio. O Zaqueu, ele tinha uma família, ele tinha dinheiro, mas o que fez Zaqueu procurar Jesus? Algo dentro de Zaqueu precisava mudar. E às vezes dentro de nós algo precisa mudar, mas só que a gente não busca aquele que pode mudar, aquele que pode libertar, aquele que pode santificar, aquele que pode me curar, aquele que pode tirar eu dessa situação que eu estou vivendo e colocar noutra. Porque dinheiro não é tudo. Você vê que o Zaqueu, por mais que a Bíblia fala que Zaqueu era este chefe dos publicanos e era rico, tinha status, tinha fama, tinha poder, tinha autoridade. Olha só, ele era chefe, ele não era qualquer um. Tinha algo dentro dele que precisava ser mudado, né? Ele precisava de Jesus. Tem muita gente que precisa muito de Jesus. Está vivendo uma vida que aparentemente, entre aspas, ela diz, eu estou bem, eu estou legal, mas não está. Dentro dela ela tem um conflito, dentro dela ela precisa conhecer Jesus, né? E aqui, uma coisa que ele fez, né? Ele procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão. Às vezes você quer conhecer Jesus, mas você tem um amigo, uma amiga que você diz, eu quero ir na igreja. Aí ele cai na risada e diz assim, você indo na igreja? Pra quê, cara? Pra quê, mina? Não é assim? Porque é multidão, quer atrapalhar você de ter um encontro real e verdadeiro com Jesus. Impede você de buscar Deus. Esse não é o seu amigo. O amigo é aquele que me leva para Jesus, né? A pessoa tem vontade de
falar com Jesus, o outro pega e impede. Aqui é a multidão, ele não podia, tá vendo? A multidão. E essa multidão existe na nossa família, existe na nossa casa, existe no meio da nossa parentela, existe no meio dos nossos amigos, que quer impedir a gente de ter comunhão com Jesus, de andar com Jesus, de conhecer Jesus, de mudar a nossa vida. Porque a pessoa viver só uma, vai lá, se encontra com a galera, você vai no baile funk, você vai em vários lugares, você bebe uma cerveja, mas a pessoa não conhece você de saber que você não está legal. Dentro de você não está bem. Então você começa a ter uma necessidade de conhecer Jesus, mas a multidão não quer deixar, porque está tão acostumado a ver você naquela vida, que acha que você está bem, mas você não está. Então, o Zaqueu não estava bem, né? Mediante a palavra, você está vendo que a multidão queria atrapalhar ele. Por quê? Porque ele era baixinho, acho que ele era baixinho que nem eu, assim. Mas meu tamanho não impediu de eu buscar Jesus, né? De eu querer Jesus na minha vida, para minha família. Olha o que aconteceu. A multidão, por causa da multidão, e ele era de pequena estatura. Quer dizer, ele podia ser atropelado pelas pessoas, né? Você sabe que pessoas atropelam pessoas, né? Muita gente, aquela multidão correndo, Jesus, acompanhando Jesus. Uns estavam ali porque queria Jesus, outros queriam estar no meio da multidão, igual hoje. Hoje tem gente que vai na igreja porque quer dinheiro, outros vai na igreja porque quer conhecer a igreja, outros porque quer conhecer o pastor, outros porque acha legal a igreja, mas o importante é querer conhecer Jesus, não o pastor, igreja, não, conhecer Jesus. Então o que aconteceu aqui? Ele podia ser pisado pelas pessoas, mas olha o que ele fez. 4. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para ver, subiu adiante, subiu a figueira brava para ver, porque havia de passar ali, tá vendo? Ele queria ver Jesus, porque Jesus ia passar naquele lugar, sabe? E naquele lugar ele precisava ver Jesus. Aí eu vejo aqui, o segundo tópico. Olha, você e eu, nós precisamos ir adiante. Você tem sonhos? Então vá adiante, vá correr atrás dos seus sonhos. Não deixe a multidão atrapalhar. Eu tenho um sonho de ter um supermercado. Peraí, mas o pessoal diz, não vai dar certo. Por que você quer um mercado? Você não está vendo as coisas acontecendo? Aí você pega e vai adiante. Não precisa falar o seu sonho. Zaqueu aqui, por mais que tivesse multidão, pessoas querendo atrapalhar ele não parou para dar satisfação para ninguém. Ele foi à frente. O problema de Zaqueu era com Jesus. Qual é o seu? É com quem? Quem eu preciso conversar? Eu vou lá, eu vou falar, eu vou decidir a minha vida, eu vou decidir a minha história, eu vou mudar de história. O Zaqueu, ele foi à frente, correu à frente, uma atitude, ele tomou uma atitude. Peraí, vocês não vão me atrapalhar, fica para trás que eu vou buscar aquilo que eu quero. Porque se você não buscar, ninguém busca por você. Ou não é? Eu quero comer, eu tenho que ir no mercado comprar. Ninguém vai lá comprar para mim, eu preciso ir lá comprar. Eu quero tomar banho, alguém toma banho por mim? Não, eu vou tomar banho, né? Eu preciso tomar um banho. Eu quero dormir, alguém vai dormir por mim? Não, eu vou dormir. Então aqui o Zaqueu, ele foi adiante, ele saiu correndo, ele precisava conhecer Jesus. A necessidade que o Zaqueu tinha de uma mudança era tão grande que ele subiu numa figueira brava. Olha que coisa mais linda. Ele subiu na figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Eu preciso ver esse homem, né? E muita gente está perdendo a oportunidade de ver Jesus, de conhecer Jesus. E os dias estão passando e Jesus está prestes a voltar. Está prestes a voltar. Por isso que hoje ele colocou no meu coração de falar de salvação. Você precisa ser salvo, eu preciso ser salvo, todos nós, né? Mas a decisão é nossa, a escolha é nossa. Escolher conhecer Jesus, buscar Jesus, ver quem Jesus é. Aqui o Zaqueu foi. Daí o que acontece mais? Subiu na figueira braba. Uma coisa que eu vejo aqui, terceiro tópico, né? Primeiro foi não deixar Jesus passar sem conhecer. Depois foi ir adiante. Segundo, ele foi adiante. Terceiro, ele subiu na figueira brava, ele sacrificou. Meu irmão, sem sacrifício você não consegue.
às vezes, nós temos que sacrificar algo na nossa vida que parece bom, mas não é bom. A palavra de Deus diz que nem tudo que reluz é ouro, entendeu? Nem tudo que reluz é ouro. Então, eu preciso mudar aquela história, né? Então, o que acontece? Você fazer um sacrifício, abrir mão daquilo. Aquilo é muito bom. Eu falo para o pessoal aqui da igreja, eles dão risada. A cerveja gelada é gostosa, o pessoal no calorzão diz, desce redonda. E eu falo para eles assim, mas não é bom isso, não é de Deus, né? Deus não quer isso para a minha vida. Às vezes eu falo assim, mas o marido trai a mulher e diz é bom. Não é bom. Não é bom. Bom é abrir mão disso, que é bom, entre aspas, para a carne, mas e a sua alma, né? Vai dar conta para Jesus. Então, o Zaqueu, ele sacrificou. Tem que haver um sacrifício da minha parte. Eu tenho que abrir mão de algo, deixar algo, né? Ou então, eu jejuar, orar, buscar Deus, falar com Deus, eu e Deus. Eu tenho que abrir meu coração para Deus. Eu sacrifico. Isso aqui foi um sacrifício. Subi na figueira. E a figueira tinha espinho. Ele podia se furar, se rasgar, né? Então, sangrar até. Mas foi um sacrifício que Zaqueu fez. Coisa linda no Zaqueu fazer tudo isso. Com certeza as pessoas estavam olhando o sacrifício de Zaqueu. Mas o importante não era as pessoas. O importante é Jesus ver o que eu tenho feito. O que eu tenho feito? Para Jesus contemplar. Porque a Bíblia diz que ele contempla os bons e os maus. Tudo que eu faço, que você faz, que nós fazemos, Jesus vê. Você vê que Zaqueu, ele sobe na figueira. E olha só o que acontece. 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, Zaqueu está lá na árvore, muito alta. E está lá Zaqueu, eu vou só ver ele passar, preciso ver ele, quem é ele, eu preciso ver. A intenção de Zaqueu até então era subir na figueira e ver Jesus, né? Porque ele havia de passar, como eu sou pequenininho, eu subi na figueira e estou vendo Jesus. Entra na história você aí e suba na figueira agora e Jesus está passando. Mas quando Jesus chega embaixo da figueira, ele olha para cima. E quando chegou aquele lugar, Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu. Ei, você que está aí me assistindo, eu não sei quantas pessoas estão, mas Deus sabe, eu quero dizer para você que Jesus está te vendo. E Ele sabe o seu nome. A palavra de Deus diz lá em Jeremias, capítulo 1, que antes mesmo de você ser formado, Deus já te conhecia, já te chamava pelo seu nome. Você ainda era um esperma e Jesus já sabia já sabia você, já te conhecia. Deus, ele fala para Jeremias. Quando ele diz para Jeremias assim, Jeremias, eu te conheci mesmo antes de você ser formado. Entendeu? Que Jeremias diz, eu sou uma criança. Ele diz, não diga não que é criança, não. Porque mesmo antes de você nascer, eu já te conhecia. Quer ver, ó? Diz assim, ó. E veio a palavra, Jeremias capítulo 1. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do rei de Israel. E veio também a nós nos dias de Joaquim. 5, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, antes de você ser formado no ventre da tua mãe, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então não diga que é uma criança. Entendeu? Você não pode dizer, eu não vou porque eu não sei de nada, sou uma criança, não sei falar, não sei o que. Deus te conhece. Jesus está falando com você agora. Ele olhou para o Zaqueu e olhou para cima e falou, ei, Zaqueu, desce depressa. Olha que coisa linda. Jesus tem pressa que a gente busque Ele. Jesus tem pressa de nos conhecer. Jesus tem pressa de nos salvar. Jesus tem pressa que a gente saia do pecado, saia do erro. Ele falou, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Ô Zaqueu,
casa, descansar na tua casa. Aqui isso me impactou, porque eu pensei assim, Senhor, muita gente convida o Senhor para ir até a casa. O Zaqueu fez o sacrifício e o Senhor se convidou para ir para a casa de Zaqueu. Foi diferente, por causa do sacrifício que Zaqueu fez, por causa da atitude de Zaqueu, ele querendo buscar Jesus. Jesus falou, não, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou para tua casa, eu vou descansar lá na tua casa, eu vou pousar na tua casa. Isso é muito forte. Talvez você não entenda a dimensão que é isso, do próprio Jesus, por causa da sua atitude, por causa da sua busca, por causa da vontade que você tem de conhecer Ele chegar até você. Você acha que essa mensagem está chegando até você por quê? Porque Jesus sabe o teu nome e está falando para você nessa tarde. Desce depressa, me busca depressa, sai dessa vida, sai disso que você está vivendo, vem me buscar depressa, porque eu quero pousar na tua casa. Quando Jesus entra numa casa, Ele traz paz, Ele traz alegria, Ele traz confiança, Ele traz fé. Nossa, Jesus coloca tudo em seu devido lugar, certo? E olha o que acontece, me convém pousar na tua casa. E apressando-se o Zaqueu, agora o Zaqueu, se desceu e recebeu-o com júbilo. Recebeu Jesus com muita alegria. Eu imagino Zaqueu abraçando Jesus, sorrindo. Ele não imaginava que Jesus ia falar isso. De início, Zaqueu queria ver Jesus só. Agora Zaqueu está junto com Jesus e todo mundo vendo. Olha que coisa linda. Talvez você diz assim, eu me sacrifiquei, fui na igreja, busquei Jesus. Receba Jesus com júbilo, com alegria. Quando alguém falar uma palavra para você, a palavra de Deus é Jesus falando com você. Então você abre o coração e receba com alegria, tá? Não reclame, não xingue crente. Tem gente que fala mal do crente. Você não está falando mal daquela pessoa, você está falando da palavra que Deus está falando no seu coração muitas vezes. Então nunca faça isso. Aceite com alegria a palavra do Senhor no seu coração, porque ela vai te mudar, ela vai fazer um impacto na tua vida, em nome de Jesus. Olha só, ele recebe com alegria, o Zaqueu recebeu Jesus com alegria, e vendo todos isso, a multidão, presta atenção, a multidão agora estava vendo, e vendo todos isso, murmuravam. O que é murmurar? Fofocar, falar mal, reclamar, ficar falando entre os dentes. Eita, mas esse homem... Murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Jesus foi ser hóspede na casa de Zaqueu. Lembra que ele falou? Me convém pousar na tua casa. Então, para Jesus, ele queria um lugar para ele ficar. Era tipo um hotel, um lugar assim, uma pensão, sabe? Mas aqui ele entra na casa de Zaqueu e todo mundo conhecia Zaqueu. Quem Zaqueu era? Cobrador de impostos. Quem Zaqueu era? Em outras palavras, ele cobrava mais. Tipo, para o povo da época, era como se fosse ladrão. Era um político, né, como trabalhava para os políticos, para o Império de Roma. Você vê que o Zaqueu, ele trabalhava para o Império Romano. E por causa disso, ele era muito odiado. As pessoas tinham raiva do Zaqueu. Às vezes, hoje em dia, as pessoas têm raiva, né? Político que faz errado. Tudo. Assim era o Zaqueu. O Zaqueu, eles achavam o Zaqueu como um traidor. Traía a nação, né, dele, traía os judeus. E Zaqueu cobrava o imposto e o Zaqueu ficou rico, né? Conseguiu dinheiro, conseguiu ficar rico, que a Bíblia mesmo fala, esse homem era rico. Mas e a riqueza desse homem foi conseguida como? Do Zaqueu. Então agora o Zaqueu tinha muitas coisas, mas precisava saber de onde veio essa riqueza, né? Porque só cobrando imposto, trabalhando, assim conseguiu ficar rico. Será que ele não tirava mais por fora, né? Como brasileiro, do jeitinho brasileiro, tirando por fora. Então aconteceu o quê? Zaqueu, o pessoal começou a falar mal. Nossa, esse homem não é um homem santo, não é um homem que liberta o povo, não é um homem que cura o povo, não é um homem que é santo, filho do Deus Altíssimo. Imagina o povo falando assim, mas está vendo, a gente está seguindo esse homem entra na casa de um pecador. Eu quero fazer algo em cima disso. As pessoas podem falar o que for, mas Jesus veio para libertar o cativo e o oprimido e dar vista aos cegos.
Jesus veio para pregar o evangelho, para desfazer a obra do diabo e fazer a obra de Deus. Jesus foi ungido, e você também, eu também fui ungido para libertar cativos e oprimidos da vista aos cegos. Amém? Então, Jesus, ele não veio por santo. Jesus não veio para aquele que... Todos nós pecamos, mas Jesus não veio para aquele que já aceitou ele. Ele veio para o que não aceitou ele. Para aquele que está no pecado, no erro, aquele que está na prostituição, aquele que está no vício, aquele que está nas drogas, aquele que não droga. Jesus, se Jesus entrar na tua vida, ele vai tirar você desse caminho, entendeu? Então Jesus entrou na casa de Zaqueu porque ele sabia quem era Zaqueu. Zaqueu era um pecador e precisava de salvação, entendeu? Eu precisei de salvação. Por mais que eu tinha vida, que eu tinha dinheiro, carro, tudo, mas eu precisei de Jesus. Às vezes Zaqueu tinha tudo, mas dentro do Zaqueu, como eu falei no início, faltava algo. O Zaqueu de repente chegava em casa e ia dormir, ele não conseguia dormir. Sabe por quê? Porque dentro dele tinha um atrito. Ele dizia: poxa vida, por que eu fiz tudo errado? Será que não acontece hoje com pessoas que têm até dinheiro, têm fama, têm tudo, mas não é feliz? Quantas pessoas hoje estão com depressão? É isso que acontece. Muitas pessoas têm tudo e dizem assim: eu tenho tudo, mas eu não tenho nada. Já viu isso? Já? Eu já ouvi isso. A pessoa dizer para mim: pastora, eu tenho tudo, mas eu não tenho nada. Eu sinto um vazio, eu não durmo, eu choro, eu me angustio. Eu tenho um namorado legal, mas olha, para mim não é bom. Eu tenho uma família bacana, mas eu me sinto mal. Eu vivo com uma angústia dentro de mim. Assim era o Zaqueu. E ainda aquilo que ele fazia de errado fazia com que ele não tivesse paz. Tem pessoas que não têm paz. Ela faz algo errado, depois ela diz: caramba, por que eu fiz? Aí fica sem paz, né? Fica perturbado, preocupado, né? E ainda acusa outras pessoas. O Zaqueu aqui, o pessoal estava tudo falando mal porque ele era pecador. Mas, de repente, Zaqueu falava um palavrão, né? E o pessoal sabia. Aí todo mundo tinha raiva de Zaqueu. Mas Zaqueu, ele tomou a decisão de conhecer Jesus e o povo começou a falar. Mas aí, você acha que isso impediu de Zaqueu se levantar? Não, de maneira alguma. Nada nem ninguém pode impedir você de buscar Deus. Nada nem ninguém pode impedir você de se levantar hoje e dizer: eu não aceito mais essa vida. Essa vida não é para mim. Chega, acabou. Eu não quero mais viver essa vida. Eu vou seguir Jesus, eu vou conhecer Jesus, eu vou ser de Jesus. E a minha vida vai ser um exemplo para outras pessoas. Porque quando Jesus entra nas nossas vidas, a gente pode até não ter dinheiro, mas a gente tem paz, tem alegria, né? A gente contagia outras pessoas com a nossa forma de ser, nossa forma de falar, nossa forma de agir. Então o Zaqueu aqui, ele se levantou. Olha só, o 8 diz assim: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor. Senhor, eu imagino Zaqueu estava sentado assim na sala dele, no sofá. Isso é eu que estou imaginando, né? Mediante aqui a palavra. Então ele está lá e ele se levanta, o pessoal tudo falando, e ele, peraí, se levanta e diz: Senhor, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. 4 vezes. Ele tem um arrependimento. Ele se arrepende. E aí eu vejo aqui, ó, é o 4 tópico meu, que eu coloquei aqui, que eu fiz a mensagem e separei. Ó, o 4, ele recebeu Jesus com alegria. Você precisa receber. O 5, ele se arrependeu e confessou que tinha dentro do coração dele. Ele disse: ó, Senhor, eu quero restituir, eu quero distribuir metade dos meus. Então ele era muito rico, esse homem, né? Mas ele quis distribuir para os pobres. Ele queria restituir aquilo que foi tirado. Por exemplo, vamos supor que a pessoa, uma vez eu conheci uma pessoa que perdeu um bem.
E aí a outra pessoa se converteu e falou: eu preciso devolver aquilo não é meu. Tá vendo? A pessoa às vezes tem algo que não é dela, mas está com ela, mas ela precisa devolver. Porque se ela conhece Jesus, Jesus manda devolver aquilo, sabe? Sair restituindo aquilo que não é seu, que não é meu, é do fulano, então eu vou entregar para fulano. Aqui o Zaqueu reconheceu que metade dos bens dele ele podia entregar, porque na verdade ele tinha adquirido esses bens como, né? Então ele precisava distribuir para os pobres. Outra coisa, ele restitui, ele diz: eu vou restituir 4 vezes mais aquilo que eu peguei de alguém, certo? Se eu defraudei alguém, se eu tirei nos impostos, foi a mais, então eu quero restituir essas pessoas. Eu assisti esse filme é lindo, né? Porque ele sai distribuindo em todas as casas aquilo que ele cobrava mais dos impostos. Existe esse filme do Zaqueu. Eu assisti faz muito tempo, aquilo mexeu comigo, que o Zaqueu saiu distribuindo tudo que ele tinha pego. Então, uma coisa que Zaqueu, nessa mensagem aqui de arrependimento, que ele se arrepende e confessa tudo para Jesus, no meu arrependimento, no seu arrependimento, nós precisamos tirar aquilo que não é que tem impedido nós de andar com Jesus. Ele viu logo que para andar com Jesus ele precisava se arrepender e restituir as coisas, né? Então o que acontece? Quando eu conheço Jesus, aquilo que tem em mim que não é meu, eu tenho que tirar. Aquilo que não agrada a Jesus, aquilo que Jesus abomina, né? Peraí, Jesus não gosta disso, eu vou tirar. Jesus não gosta que eu defraude ninguém, Jesus não gosta de imposto a mais, Jesus, eu vou devolver, eu vou sair arrumando toda a minha vida. Jesus não gosta que eu minto, eu vou tirar a mentira. Jesus não gosta que eu fale palavrão, eu vou tirar o palavrão. Jesus não gosta que eu brigue, eu vou parar de ser briguento, que eu sou briguento, eu sou briguenta, eu sou uma pessoa nervosa. Jesus não gosta, então eu vou tirar. Eu vou eliminando de mim tudo aquilo que Jesus não gosta, né? Daí, para quê? Para mim andar com Jesus, para haver salvação na minha casa, eu preciso confessar tudo aquilo que está errado na minha vida. Eu vou confessar para Jesus que eu menti, que eu errei, sabe? Que eu fiz o que era mal aos olhos dele. Confessar, eu desonrei meu pai, minha mãe, eu fiz tudo errado. Então eu vou confessar para Jesus agora que eu estou fazendo tudo errado, mas agora eu conheço Jesus, eu não posso permanecer mais nessa vida. Concorda comigo? Para andar com Jesus, a Bíblia diz que a porta é estreita, não é larga, a porta é estreita. Eu costumo falar que a porta é estreita, e quando a gente vem para Jesus, a gente quer Jesus, quer conhecer Jesus, quer andar com Jesus, mas aí a gente traz uma bagagem, e a bagagem que a gente traz, tem muita coisa errada dentro daquela mala. Você já parou para pensar? Já desfez sua mala? Porque aquela mala que você está trazendo, eu trouxe, você está trazendo, aquela mala tem mágoa, tem ódio, tem ressentimento, tem falta de perdão, tem incredulidade, tem dúvida, tem murmuração, tem medo. Esses são os nossos objetos que a gente guarda dentro da mala. Jesus, certo? Aí quando eu venho para Jesus, aí eu quero passar naquela porta, que é a porta estreita, a Bíblia fala, eu quero passar com aquela mala, mas não vou passar. Eu vou ter que desfazer a minha mala, tirar tudo, né, dali, a trocar de mala, porque ela não entra na porta estreita. Essa é a nossa vida. A minha vida aqui na terra, a minha vida agora, eu quero conhecer Jesus e quero ser salvo. Só que no reino dos céus, eu não vou entrar se eu não me tornar uma criança. Se eu não for uma pessoa que tirou toda a mágoa, todo o ódio, todo o ressentimento, que perdoou. Talvez você tenha raiva de uma pessoa e você diz: não vou perdoar nunca. Duvido, eu perdoo não. Ele que vai para o inferno, ela que vai para o inferno. Não. O inferno é os demônios dele. Não foi feito para a pessoa. Então eu preciso perdoar, porque se eu não perdoar, eu também não vou ser perdoado por Deus. Então é melhor que eu perdoe logo. Jesus ensinou o Pai Nosso, e o Pai Nosso é essa oração, é do perdão. Perdoa minhas dívidas, assim como eu perdoo a quem tem, né? Pai Nosso, está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Peraí, você fala assim para
porque eu vou perdoar quem eu tenho ofendido. Mas você não está perdoando quem você ofendeu. Como é que Jesus vai te perdoar? Aí ele diz, bonitinho, engraçadinho, você quer que eu perdoe você? Jesus está assim, ó, de braço cruzado. Ele diz assim, você quer que eu perdoe você, né? Mas você não perdoa o Zé. Então eu não posso te perdoar. Primeiro eu perdoo para poder eu receber o perdão. É isso que Jesus fala, né? Então, trazendo para a mensagem, eu estou com a minha mala cheia de coisas que Jesus precisa desfazer a mala para entrar no reino de Deus, para entrar na porta estreita. O Zaqueu entendeu isso. O Zaqueu entendeu, ele disse, espera aí, eu venho defraudando os outros, eu construí ilícito, né? Meus bens é tudo ilícito. Então, metade dos bens eu vou dar para os pobres, né? Eu vou fazer uma ação, vou dar para os pobres. Senhor, eu vou devolver para os pobres, tá bom? E quero falar para o Senhor também que se eu defraudei alguém, eu vou restituir essa pessoa. Eu não vou ficar com isso não, porque se não é meu, eu vou restituir. Olha que coisa linda. E não vou restituir só uma vez não, vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu abre o coração para Jesus. Tira de dentro dele tudo aquilo que impedia ele de entrar no reino dos céus, né? De salvar ele e a casa dele. O intuito de Zaqueu aqui era a salvação, né? E eu quero dizer para você que o intuito maior na nossas vidas é a salvação. Não adianta eu ter carro, eu ter casa, eu ter tudo e eu não ser salvo, porque tudo vai ficar aqui. E os dias estão se aproximando. Nós estava conversando aqui com a pessoa agora há pouco, as meninas vieram aqui. Ela falou assim, a senhora viu como está se abreviando as coisas? Eu falei, então, toda hora, o dia está passando muito rápido e tudo isso é bíblico, né? Então eu preciso permanecer com Jesus, andar com Jesus, eu preciso conhecer Jesus, não de ouvir falar. Fulano foi curado, eu vou te contar um testemunho. É seu, fulano? Não, é do fulano. Não, eu quero contar o meu testemunho, sabe? Eu quero contar a minha vida. O Zaqueu podia agora contar a vida dele. Sabe por quê? Porque depois que falou isso, Jesus disse assim, e disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa. Tá vendo? Jesus foi pousar na casa de Zaqueu, certo? Então na casa de Zaqueu houve salvação. Você acha que só foi para o Zaqueu? Não, para quem estava com Zaqueu também naquela casa. Então Jesus está pondo a casa toda salva. E lembra daquela palavra que lá de Atos que Paulo falou assim, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O que aconteceu? Quando o carcereiro creu em Jesus, foi salvo ele e a casa dele. Então eu quero dizer para você, na casa do Zaqueu houve a mesma coisa. Zaqueu creu em Jesus, abriu o coração, confessou os pecados, se arrependeu dos pecados, confessou arrependimento e confissão. É o que eu ensino, se arrependa e confesse. Tem pecado que você diz assim, ninguém sabe, mas Jesus sabe, está lá no íntimo da sua alma, está lá escondidinho, sabe? Às vezes a gente pensa que está de bem com Deus e não está, porque tem algo dentro da gente que ninguém conhece, mas Jesus conhece. E precisa ser contado, precisa ser confessado, precisa se arrepender daquilo. Por exemplo, eu digo que perdoei a Tereza. Eu tenho um personagem chamado Tereza. Eu perdoei a Tereza. Eu perdoei a Tereza. Mas a Tereza que não passa na minha frente. Porque se ela passar, eu atropelo ela. Entendeu? Então você não perdoou, meu irmão. Tá lá no fundinho aquela raiva, aquele ressentimento, aquele espírito de vingança. Um dia ela vai pagar. Eu perdoo ela, mas um dia ela ainda vai pagar. Oxi, como assim? Um dia ela vai pagar? Não, meu irmão, você perdoou, abençoe ela, para ela prosperar, porque se não prosperar, ela nem você junto. Fica preso, há uma corrente entre você e ela, entendeu? Vocês estão acorrentados por falta de perdão. Então o que é que eu tenho que fazer? O Zaqueu fez, ele abriu o coração. Na minha casa, na sua casa, eu preciso buscar Jesus, conhecer Jesus e arrepender dos pecados e confessar meus pecados para Jesus, porque tanto você, na confissão de pecado, você é curado, na confissão de pecado você é liberto, na confissão de pecado você começa a ter comunhão com Jesus, porque o pecado separa eu do Senhor Jesus.
minhas orações, Deus não vai ouvir minha oração se eu não confessar os meus pecados primeiro. Às vezes você acorda de manhã, a primeira coisa que você tem que orar e falar: Senhor, perdoa meus pecados, consciente, inconsciente. Inconsciente é pecado que você não sabe que você praticou, mas você fez. O Davi, quando ele pecou, ele pegou a mulher do Urias. Lá em Salmo 51, a palavra de Deus diz que o Davi falou assim: perdoa até os pecados que me são ocultos. Olha que forte. Tem pecado que é oculto na gente, que a gente não sabe, mas está lá, escondidinho. Aí vira e mexe, e você sente aquilo. Não, aquilo não foi tratado. Você não foi tratado. Eu não fui tratada. Quando aquilo ainda mexe comigo, aquilo me deixa com raiva, aquilo me deixa nervosa, aquilo eu não quero ver. Ô fulano, vamos na casa da Zefinha? Vou não. Por quê? Zefinha é tão legal, mas uma vez ela me magoou, eu não quero ir. Então você não perdoou ela. Entendeu? Por isso você não quer ir na casa da Zefinha. No fundo, você quer a Zefinha bem, mas ela longe de você. Eu quero muito fulano bem, mas longe de mim. Isso não é perdão, entendeu? E o Zaqueu entendeu tudo isso. Então eu quero dizer para você que quando Jesus falou assim: hoje veio salvação a esta casa, porque Jesus, o Filho do Homem, veio para buscar e salvar o que havia perdido. As pessoas perdidas, Jesus veio para salvar elas, né? A salvação está em arrepender, confessar o pecado e andar com Jesus, confessar Jesus. Então o que acontece? Uma coisa que eu pus aqui, o sexto tópico hoje. Houve salvação, né? O arrependimento e a confissão traz o quê? Salvação, certo? Aí houve uma mudança de caráter. Ó, meu irmão, a pessoa que arrepende, confessa seus pecados, o caráter dessa pessoa muda. Você já viu pessoas que aceitou Jesus de verdade, anda com Jesus de verdade, ela tem um outro caráter. Isso é para pastor, isso é para obreiro, isso é para qualquer pessoa, líder, tudo. Se o caráter dela não mudou, ela não anda com Jesus. A gente às vezes vê pessoas com orgulho, né? Uma soberba, um orgulho, uma soberba, fala com a gente com ímpeto, se acha que sabe tudo, sabe chão, chona, e se pessoa que só ela sabe as coisas. E às vezes eu fico observando assim, eu falo: meu Deus, o caráter da pessoa não mudou. E às vezes diz que é demônio. Não, é o caráter. A pessoa tem um caráter assim. O caráter de Jesus era santo. O caráter de Jesus, ele não se misturava. O caráter de Jesus, ele não se contaminava, sabe? Jesus, ele quer que nós tenhamos o caráter dele. O Zaqueu, quando ele confessa tudo, Jesus fala aquilo. Jesus conhecia o coração de Zaqueu. Entre o Zaqueu e aquele menino rico, que os dois eram ricos, Zaqueu era rico, e aquele menino rico que procura Jesus para ser salvo. Aquele menino rico, o caráter dele estava na riqueza, porque Jesus fala: vai lá, vende tudo e me segue. Jesus queria que o menino perdesse tudo? Não queria. Jesus queria salvar aquele menino, né? Mas isso acontece que o caráter, a respeito só do dinheiro, ele tinha um espírito de mamão, né? Ele queria... O caráter dele não queria ser tocado, ele não queria mudar o caráter. Então, aí você quer conhecer alguém, veja o caráter dela. É uma pessoa que tem caráter, né? Aqui a Bíblia diz que nós temos que ter o caráter de Cristo. Todo dia orar: Senhor, eu quero ter o caráter. O Senhor disse que eu tenho caráter, tua mente, a mente de Cristo. Você vê, a mente de Zaqueu foi tratada também, quando ele se arrependeu, confessou. A mente de Zaqueu agora era a mente de Cristo também. Ele agora pensava como Jesus. Gente, é coisa mais linda, é quando você conhece Jesus, que você abre mão de muitas coisas, sabe? Tem gente que o intuito dela é ganhar dinheiro, tem que ser assim, tem que ser assim. Não, meu irmão, por que construir um império, sendo que eu posso construir lá no céu? Tem uma história de uma mulher, e essa mulher, ela tinha uma empregada, e a empregada dava as coisas para os pobres. Tinha um mendigo que ia pelo fundo da cozinha e a empregada dava comida para o mendigo. A patroa brava, mas a patroa conhecia Jesus, sabe?
Ai, ai, tem tanto crente assim, né? Talvez você esteja pensando aí num assim, né? Então essa empregada, ela era misericordiosa, sabe? Ela era generosa, a empregada. E ela pegava e dava comida pro mendigo escondido. E um dia a patroa viu, nossa, menina, a patroa virou um bicho, brigou com ela, fica dando minha comida, você fica... E aí, o que aconteceu? Passado um tempo, morreu a empregada. Morreu a empregada e aí ela foi direto para o céu. Quando ela chegou lá, os anjos pegaram ela numa carruagem de ouro e levaram e puseram numa casa linda, uma mansão, coisa mais linda. A empregada. Passado um tempo, morre quem? A patroa. As duas eram de Deus. E aí a patroa morre e vai. Quando chega lá, os anjos vai receber a patroa. Quando recebe numa carruagem toda feia, sabe, de madeira, coisa feia. Aí ela pega, mas aí tudo bem, né? Os anjos pegaram e foram passando nas ruas, né? E vendo as casas. E ela falava, nossa, que casa linda. Aí o anjo dizia, essa casa é de fulano, dava o nome do fulano. Aí quando chegou na casa da empregada, aí ela disse, que linda essa mansão. Aí ele disse, aí mora fulana. Ela disse, nossa, é minha empregada. Lá na terra, ela era minha empregada. Aí ele disse, tá. Ela disse, então, se a minha empregada tem uma mansão dessa, imagina eu, que isso era patroa. Ai, ai, essa mensagem é linda. Aí tá bom, andou um pouco, chegou lá na frente, olha a casinha que tinha construída lá para ela. Aí o anjo disse, aqui é a sua. Ela disse, não, aqui não é minha não, porque a minha empregada com aquela mansão, sendo empregada e eu sendo a patroa com essa casinha, não. Aí o anjo falou, precisa explicar para a senhora que quem manda o material é a senhora. A gente só constrói conforme o material que chega para nós. Meu irmão, é muito forte, né? Isso foi uma mensagem, uma vez o pastor pregou e contou essa história, e hoje eu me lembrei, eu não sei porquê, mas Deus sabe, é que quem manda o material lá para cima é nós. A nossa oração, nosso jejum, nosso amor, sabe? Um amor sem hipocrisia, sem falsidade, amar de verdade, dar alma por aquela alma, sabe? Dar sua vida pela pessoa, porque Jesus deu. Você dá o seu tempo, sabe? Isso tudo conta no mundo espiritual. Isso são materiais que a gente manda lá para cima. O Zaqueu era muito rico aqui na terra, igual essa mulher que eu acabei de falar. Ele era muito rico, mas qual era o material que Zaqueu estava mandando lá para cima para construir a morada dele celestial lá com Jesus? Qual que era o material? O Zaqueu, ele reconhece que ele precisa trocar de vida, trocar o caráter dele. Ele precisa mandar um outro material. Já viu o material que você compra de segunda linha? Então agora o Zaqueu precisava mandar de primeira para construir a ele precisava deixar de mentir, precisava deixar de ser incrédulo, de ser medroso. Tudo isso nós precisamos examinar a nossa vida. O Zaqueu fez isso, se arrependeu e confessou tudo. Eu imagino que teve uma conversa muito longa de Zaqueu com Jesus, né? Não está na Bíblia, mas com certeza teve, né? Uma conversa de Zaqueu com Jesus, porque Jesus pousou na casa de Zaqueu naquela noite. Ele disse a casa, né? Então o que acontece? O material agora de Zaqueu era de primeira linha, certo? Agora Zaqueu tinha um coração puro, um coração amável. Zaqueu jamais ia fazer mais o que ele fazia. Ele deixou lá atrás tudo que ele fazia de errado, né? E assim nós precisamos disso. Às vezes a gente tem até um status. Zaqueu tinha status, tinha fama, tinha nome, chefe dos publicanos, respeitado. Só que o Zaqueu, dentro dele, ele não era feliz. O Zaqueu, ele não tinha liberdade de falar com as pessoas. Ele precisou confessar para Jesus o problema dele, sabe? A alma de Zaqueu devia estar presa também por causa de tanta coisa. Você vê que ele se levanta no 8 ele diz, e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes. Ele saiu daquela, sabe, que ele estava oprimido. E muita gente assim, que tem bens,
tem condições financeiras, tem status, tem nome, sabe? Mas dentro dela ela está sufocada, entendeu? Porque ela precisa abrir o coração e falar para Jesus, se arrepender de muitas coisas e se converter. E aqui houve salvação. Eu estou falando hoje de salvação. Nós precisamos ser salvos, meu irmão. Essa vida é passageira. Você viu quantas pessoas estão morrendo nessa pandemia? Né? Eu falei de manhã, às vezes tem alguém dentro da tua casa que está doente, está no hospital, né? E perdendo um ente querido. E nós precisamos abrir o coração, precisamos falar de Jesus para essas pessoas, fazer elas confessar, né? Tirar aquilo que impede ela de entrar no reino de Deus, porque para entrar no reino de Deus, Jesus falou que tem que ser como criança, um coração puro, sem maldade, né? E um coração sem ódio, sem vingança, sem ira, porque muitas coisas que a gente passa na vida, muitas coisas marcou a tua história, às vezes desde criança, você tem um ressentimento, uma raiva, uma vingança, né? Eu lembro que quando eu vim para o Evangelho, tinha uma pessoa que eu queria uma vingança tão grande, eu não conseguia ser batizado no Espírito Santo. Eu não conseguia de maneira alguma. E aí uma pessoa falou assim, sabe que você não consegue? Porque você não consegue perdoar fulano. Fulano fez um mal para você e você quer a ira, você tem vingança. E a ira e a justiça pertencem a Deus, eu não esqueço isso nunca. A ira e a justiça pertencem a Deus. Aí eu falei assim, meu Deus, eu preciso perdoar. E naquele dia eu abri o coração para Jesus e eu perdoei de verdade, sabe? Até então eu não tinha perdoado de coração. Aí eu perdoei de coração. Aquele dia, no mesmo dia eu fui batizada com o Espírito Santo. Comecei a falar em novas línguas. O que me impedia de ter uma comunhão com Jesus, de ter o dom maior, o poder de Deus sobre a minha vida. Porque Jesus falou que ia derramar o poder dele, né? Lá em Atos capítulo 2. Sereis revestido, né? Eu precisava ser revestida, mas algo dentro de mim impedia. Era a ira. Eu queria vingança daquela pessoa de qualquer jeito. Não é que eu queria matar a pessoa, eu queria que ela pagasse o que ela havia feito comigo, né? E Deus tratou com a pessoa, porque quem trata é Deus, não é você, não sou eu. E eu não sei porque eu estou falando isso, mas o Espírito Santo sabe. Eu sou totalmente dirigida pelo Espírito Santo e eu quero ser mais ainda, cada dia mais. Em nome de Jesus. Aquilo impedia eu de receber o dom maior, que era o Espírito Santo, né? Naquele dia eu recebi porque eu decidi perdoar de coração. E depois a pessoa ainda veio, passado um tempo, a pessoa veio, conversou comigo, pronto, acabou. Se eu ver a pessoa, é a mesma coisa eu estou vendo meu irmão, minha mãe, meu pai. Porque não impede mais, aquilo já não me impede mais de me encontrar com essa pessoa, certo? E muitas coisas a gente precisa abrir mão de dentro de nós, é de dentro para fora, né? Lá no íntimo da minha alma, ninguém sabe, mas Jesus sabe. Jesus sabia, Zaqueu, sabia até o nome de Zaqueu. Ei, Zaqueu, desce depressa. Olha que coisa linda. Antes mesmo de você ser formado, ele já te conhecia, tá? Então ele sabe que meu nome, sabe tudo de mim. E ele chamou Zaqueu depressa e foi para casa de Zaqueu. Isso que eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, que você, para ser salvo, isso é salvação. Isso é salvação. Eu só sou salvo quando eu lavo meu coração, quando eu confesso meu pecado e deixo. Confissão, deixar. Não adianta eu confessar. Hoje o missionário uma vez falou de um homem que disse: se eu roubei minha galinha, eu vou confessar que eu roubei a galinha do vizinho. Aí, me perdoe, mas já perdoe pelas de amanhã, que amanhã eu vou roubar de novo. Então, quer dizer, se você tem a intenção de continuar vivendo aquela vida ou fazendo aquilo, nem adianta. Não adianta dizer, me perdoe. Deus sabe que é continuar fazendo, né? Eu preciso pedir perdão e deixar de verdade. Esquecer aquilo, não só esquecer. José, por exemplo. José não esqueceu, não. Ele, quando viu os irmãos, ele lembrou de tudo. Ele lembrou de tudo, mas ele amou os irmãos. Comeu, ele havia perdoado.
Perdão não é amnésia. Jesus não teve compaixão do homem na cruz? Não perdoou? Jesus não falou, Pai, perdoa eles, não sabem o que fazem. Não falou? Tudo isso Jesus nos ensinou, tá bom? Então essa é a mensagem de hoje. O caráter de Zaqueu mudou. Eu tenho que pedir, nós temos que pedir, Senhor, muda o meu caráter. Perdoa os meus erros. Às vezes a gente se acha tão perfeito. Eu falei de manhã, a gente se acha tão santo, tão perfeito, mas nós erramos tanto, magoamos pessoas com palavras. Palavras são sementes, meu irmão, que dá fruto. Talvez o fruto que está dando, aquela pessoa não quer ver você mais, por causa das palavras que você falou, que eu falei. Então a gente vê tanto defeito nos outros, a gente se acha tão santo. E eu tenho um louvor, que esse louvor fala muito comigo, que é aquele louvor que fala, Pai, perdoa meus erros, de achar que sou perfeito. Vejo o erro nas pessoas, mas não olho meus defeitos. Muitas vezes nós não olhamos o nosso defeito, olhamos do outro. Jesus falou, se você quer que alguém mude, mude você primeiro. Se você quer que alguém faça, fazei você primeiro. Eu preciso fazer primeiro. Eu preciso mudar primeiro. Eu preciso amar primeiro. Eu preciso abrir mão do pecado primeiro. Porque eu quero muito que a Tereza, para de beber, mulher, mas aí eu estou bebendo. Tereza, para de mentir, mulher, mas aí eu estou mentindo. Oxi, como é que a Tereza vai mudar se eu não mudo? Né? Na casa é assim, o Zaqueu precisou mudar, para mudar toda a família. Entendeu? Zaqueu precisou mudar, confessar, se arrepender, que aí Jesus falou claramente, houve salvação nessa casa. Porque agora as atitudes de Zaqueu, o caráter de Zaqueu ia contagiar as outras pessoas que estavam em volta. Olha, eu vou te falar algo de Deus. Eu sei que é Deus. Nós precisamos contagiar pessoas. Se você não contagiar ninguém, o caráter nosso ainda não é o caráter de Cristo. Porque aquela pessoa que vem buscar você, ela quer ver uma diferença em nós. Ela vai falar assim, nossa, fulano é diferente, nossa, eu amo estar com fulano. Então você está contagiando pessoas, e isso é muito lindo. Então o caráter nosso, Jesus, você vê que Jesus, aonde Jesus ia, ele contagiava pessoas, e multidões seguiam Jesus. Nessa palavra mesmo tinha uma multidão seguindo Jesus. Mas tá bom, tem uns que era muito, né, que não queria nada, mas muitos iam atrás de Jesus, porque Jesus contagia. E até hoje Jesus nos contagia, não é verdade? A palavra. Tem vezes que eu leio uma palavra que a lágrima rola, porque me contagia, aquilo entra dentro de mim, aquele amor, sabe, aquela entrega, sabe, aquela paz, sabe, aquela alegria, aquele amor incondicional. Meu irmão, se não houver amor, não vai haver nada. Tem gente que quer ser muito grande, mas ela não ama. Tem gente que quer ser... Ela não ama. Meu irmão, ela odeia, ela quer tudo do jeito dela. Ela acha que ela é perfeita. E não é assim. Pessoas, né? Eu estou falando de pessoas, de nós. Nós precisamos primeiro descer a casa do oleiro. O Zaqueu desceu a casa do oleiro, o Zaqueu se arrependeu, o Zaqueu confessou, o Zaqueu desceu. O estado de Zaqueu de rico, ele desceu a casa do oleiro. Para quê? Para ser moldado de novo, para ser trocado aquele coração, sabe, aquela mente, aqueles pensamentos, aquela forma de trabalhar. Muitas pessoas querem muito prosperar, mas ela não muda a forma de trabalhar. E é isso que Deus está falando nessa tarde. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então eu quero dizer para você, Zaqueu passou a ter o caráter de Cristo a partir daquele tempo, daquele dia. Quero que nessa tarde, em nome do Senhor Jesus, você seja alcançado por essa palavra, e que tenha falado muito ao seu coração, e ao meu, como falou ao meu, em nome de Jesus. O caráter nosso precisa ser mudado. Você vê, vou falar os tópicos para você, do que eu marquei nesse esboço. Primeira coisa que Zaqueu fez, ele quis conhecer Jesus. Primeira coisa que Zaqueu fez, ele não deixou Jesus passar sem ele conhecer ele. Ele queria conhecer Jesus, ele queria ver Jesus. Quem Jesus era. Você não precisa só querer ver Jesus, você tem que conhecer Jesus, saber quem Jesus é. Porque senão nós vivemos todo tempo estagnados. Vamos dar um passo para frente se nós não conhecer a ídolo de Jesus, o caráter de Jesus, porque eu preciso do caráter dele para o meu caráter.
Entendeu? Então o que acontece? Muitas pessoas dizem que é de Jesus, mas o caráter dela não condiz que ela é de Jesus. Não condiz. As atitudes dela, a forma dela falar, a forma dela ser cheia de ódio, de orgulho, de soberba, sabe? Ela não mostra Jesus. E aí ela quer que as pessoas sigam ela, não vai seguir, não vai. Aí o império dela desmorona, por quê? Porque ela é assim, arrogante, né? Muita pessoa arrogante. E aí, às vezes ela perde por isso. Não olhou para dentro de si para ver o que tem de errado dentro dela para poder falar. O Zaqueu se levantou, ele falou: peraí, eu sou errado, eu vou falar para o Senhor Jesus, eu entrego meus bens, metade dos meus bens, eu saio distribuindo com eles, eu vou distribuir 4 vezes mais, porque eu reconheço que eu estou errado. Muita gente precisa reconhecer os erros, né? Nós, para ser salvo, nós temos que reconhecer, se arrepender, confessar, deixar, pedir a Deus para pôr o caráter dele. Primeiro tópico foi esse. Segundo foi ir adiante. Não adianta eu querer mudar, mas eu não passar adiante. Vai ter um monte de empecilho, vai ter um monte de multidão querendo me atrapalhar, vai. Isso eu preciso falar para você, para mim, para todos nós. Vai ter, porque quando Zaqueu se determinou a conhecer Jesus, a ver o que aconteceu, tinha a multidão. Mas ele foi adiante, ele passou na frente, vou lá buscar. Ele foi adiante. O que aconteceu? Esse aqui é o segundo tópico. Terceiro, ele sacrificou. Sem sacrifício, meu irmão, não vai chegar a lugar nenhum. Vai ter um sacrifício da minha parte. Vai ter uma renúncia. Eu preciso renunciar a isso. Então vai ter uma renúncia, vai ter um sacrifício. Zaqueu sacrificou. Como sacrificou? Subindo na figueira braba, tinha espinho. Então Zaqueu sacrificou, subindo na figueira, certo? Esse é o terceiro. O quarto, uma coisa linda que eu achei aqui. Zaqueu, quando desce da figueira, Zaqueu desce e recebe Jesus com alegria. Meu irmão, receba Jesus com alegria, receba a palavra com alegria. Tem gente que vem na igreja e quando Jesus fala, o Espírito Santo fala pela palavra, a pessoa diz: essa palavra não é para mim, é para Teresa. Ela devia estar aqui. Não, meu irmão, é você. A palavra é para você que está aqui. É porque é o Zé, a senhora não conhece o Zé, mas Deus conhece você. Você precisa mudar para o Zé mudar. Entendeu? Receba com alegria. Fala: nossa, a palavra é muito boa. Nossa, abrace a palavra com júbilo, com alegria. Amém? Em nome de Jesus. Nunca diga que a palavra não é para você, sendo que é você que... Então, o que acontece? Ele recebeu com alegria. Lindo isso aqui. Só em abrir o coração para receber a palavra já está dando oportunidade para Jesus trabalhar na vida, certo? Quando eu abro meu coração e recebo aquela palavra de bom grado, Jesus tem legalidade para trabalhar na minha vida. Eu estou dando espaço para Jesus trabalhar. O Zaqueu fez isso, abriu o coração, meu Deus, alegre, recebeu, abraçou Jesus. Entra na história e abraça Jesus aí. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quinto, o que Jesus fez? O que Zaqueu fez? Ele se levantou e aí ele começou a abrir o coração e arrependeu e confessou tudo para Jesus, certo? Confessou, abriu o coração, falou quem ele era, o que ele fazia, e ele ia distribuir e tal, tá bom. Quinto. Sexto, e esse eu digo que de todos esses dois, os 5 e os 6 é muito importante. Arrependimento, confissão, mudança de caráter. Mudou o caráter de Zaqueu. Por quê? Por que mudou? Por que a senhora sabe, pastora, que mudou o caráter de Zaqueu? Quer que eu falo? Por quê? Porque Jesus falou: houve salvação nessa casa. Jesus está comprovando que o Zaqueu não era mais o mesmo. Aleluia. Zaqueu era outro homem. Ô meu irmão, você quer ser uma outra mulher, um outro homem? Se levante nessa tarde, se arrependa, confesse todos os seus pecados, abra mão de muitas coisas que Jesus não se agrada, e que você vai salvar a sua casa e o seu caráter vai ser mudado. Você vai ter o caráter de Cristo. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Bom, eu quero que você compartilhe com seus amigos, com suas amigas. Eu tenho um canal lá no YouTube. Se você entrar lá, você vai ver meu canal. Põe um joinha lá, tem assim, ó, você toca lá o sininho,
tá bom? Me ajuda lá, assistindo, passando para a pessoa. O intuito é evangelizar. Eu amo falar do amor de Deus. Eu amo cuidar de vidas. Eu amo, tá? E Deus sabe o quanto eu amo. Entendeu? Então, eu creio que a palavra que sai da nossa boca não volta vazia. Prospera naquilo que enviamos. Você vai lá, entra no canal, compartilha, passa para os seus amigos, suas amigas, essa mensagem, tá? De manhã não foi muito legal, caiu a internet, mas agora à tarde Deus falou mais, Deus mostrou mais. Em nome de Jesus, eu sei que Deus falou, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Fazer uma oração agora, aceite essa oração de bom grado, com júbilo. Aceite com júbilo essa oração agora, em nome de Jesus. Amém? Abre seu coração, feche seus olhos. Pai, no nome santo do Filho amado Jesus Cristo, eu te louvo. Aleluia, glórias e glórias. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço por essa mensagem maravilhosa. Pai, cria em mim o teu caráter. Deus, cria nessas pessoas que assistiu essa mensagem o teu caráter. Pai, em nome do Senhor Jesus, que ela tenha, Senhor Deus, que seja notório o caráter de Cristo em nós. Senhor, de que adianta, Pai, nós olhar o defeito dos outros e não olhar o nosso. O Zaqueu olhou para dentro dele e viu que ele estava errado e ele precisava ser salvo. Tem tanta gente crente, Deus, que nunca olha para dentro de si, só olha para dentro do outro, só acusa o outro mudar. E é por isso, meu irmão, que Jesus falou: examine-se, pois o homem a si mesmo. O Zaqueu se examinou. O Zaqueu falou: não, eu estou errado, eu tenho defraudado, eu vou distribuir. Ele confessou para Jesus, a ponto de Jesus falar: houve salvação nessa casa. O Zaqueu sacrificou subindo naquela figueira. O Zaqueu decidiu conhecer Jesus. Meu irmão, nós precisamos conhecer Jesus e prosseguir em conhecer. Aleluia. Alcance agora essa pessoa que assistiu para essa live, que vai assistir ainda. Senhor, o coração dela, a alma, o espírito. Pai, em nome de Jesus, pecados ocultos em nós. Coisas, Pai, que nem nós sabemos que temos, mas que precisa ser, Senhor Deus, arrancado de dentro de nós, assim como a tua palavra diz. Davi falou: Senhor, me mostra meus pecados ocultos, expulga de mim aquilo que me é oculto. Pai, em nome de Jesus, vem expulgar de nós tudo aquilo que é oculto, Deus, tudo aquilo, Senhor Deus, que não condiz com a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, alcance essa mulher agora que está orando comigo, esse homem. Pai, alcance esse jovem, alcance essa casa, Pai, que precisa ser salvo. Pai, a casa precisava de a casa do Zaqueu, mas o Zaqueu era o cabeça, ele decidiu buscar Jesus. Pai, tem pessoas que precisam decidir buscar Jesus para, Senhor Deus, salvar ela e a casa dela. Deus poderoso, Deus santo, em nome de Jesus, alcance agora, Pai, a pessoa que está precisando de uma libertação de dentro para fora. Pai, mostre para ela que ela precisa abrir o coração, falar com Jesus. Ela é errada e ela acha que é o outro que é errado. Pai, ela só pensa nela, egoísta, orgulhoso, soberbo, presunçoso. Jesus, alcança o nosso coração nessa tarde e arranca, Pai, todo espírito contrário. Pai, arranca todo vício. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora. Visita, Senhor Deus, envia teus anjos agora no hospital, envia teus anjos na UTI. Aquela pessoa, Pai, que está prestes a morrer, que precisa, Senhor Deus, se arrepender e pedir perdão ao Senhor, faça com que dê tempo. Em nome do Senhor Jesus, alcance, Pai, agora aquela pessoa na UTI. Alcança, Senhor Deus, aquele homem, aquela mulher. Alcança, Senhor Deus, a casa dessa pessoa, essa família que está sendo destruída. O espírito da divisão, Pai, o espírito das coisas ilícitas tem entrado dentro dessa casa. Pai, tem defraudado os outros. Pai, em nome do Senhor Jesus, vem com teu poder, com teu braço forte, com a tua mão estendida, com o teu braço estendido, com a tua mão forte, e arranca, Pai, todo o mal na vida dessa pessoa hoje, na igreja, no meu povo. Alcança o meu povo agora. Deus, alcança toda essa igreja, aquele que está triste, aquele que está angustiado, arranca a angústia agora, esse espírito de depressão, essa mágoa, esse ressentimento, essa ira, essa vontade de vingança.
justiça, em nome de Jesus. Ó meu irmão, minha irmã, e a justiça pertence a Deus. Que nessa hora seja arrancado todo o mal, todo esse pensamento contrário, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro agora. E eu digo todo mal fora dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você diga: eu creio, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor Jesus te proteja, te guarde, te livre de todo mal, você e a sua casa. Que haja salvação nessa casa, nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo com toda sorte de bênção, tá bom? Receba meu abraço, receba meu abraço. Uma vontade de abraçar, mas as meninas estavam conversando, dizendo que o povo vai poder se abraçar mais, mas eu amarro esse negócio, vai abraçar sim. Eu sou uma pessoa que eu abraço muita gente e eu gosto de abraçar, tá bom? E quando acabar tudo isso, nós vamos se abraçar, nós vamos comemorar, nós vamos ser felizes. Eu declaro em nome de Jesus, Cristo está em nós, amém? Em você, em mim, em todos nós, para a glória dele. Que o nome de Jesus seja glorificado nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. Amém? Em nome do Senhor Jesus, nosso povo, nossa igreja, para a glória dele. Tá bom? Amanhã eu não estarei aqui, mas eu vou fazer a live sim, tá bom? E quarta-feira da família, eu quero que você me acompanhe, tá bom? Em nome de Jesus, quarta-feira eu vou estar aqui. E Deus é contigo, amém? Se Deus é com nós, quem será contra nós? Deus é o dono de tudo. Ele tem o as coisas, está na mão dele, né? Tá bom? O direito de ir e vir está na mão de Deus. Ele tira reino. Ontem eu fui para o monte orar e o Espírito Santo falou para mim isso. Ele tira reino, põe reino e estabelece os reinos. Ele levanta do pó, coloca no meio dos príncipes. Nossa, coisa linda, né? Eu orando essa mensagem ontem, eu orei essa mensagem no monte. Eu amo orar no monte. Tá bom, gente? Ó, eu amo vocês, tá? Vocês são muito importantes para Deus, para mim, para Jesus. Eu amo vocês todos, tá bom? Em nome de Jesus. Receba meu abraço, ó. Recebe meu abraço, meu amor, meu carinho. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Tá bom? Um abraço.